mas o respeito é muito grande. Com relação ao segundo jogo em casa, é muito subjetivo, né? Porque depende muito do primeiro, o que acontece na primeira partida. E de uma forma muito particular mesmo, que cada um pensa de um jeito, eu sempre gostei de jogar o segundo jogo em casa. Mas, um exemplo, a Libertadores de 98, nós jogamos o segundo, decidimos fora. E foi bom porque nós fizemos um bom resultado no primeiro jogo. Por isso que eu falo, depende muito do que acontece na primeira partida. Pedrinho, essa janela do Vasco foi uma janela muito intensa, né? O Vasco já trouxe 4 jogadores. O que vocês planejam o time num bom momento? Se falou muito sobre a possibilidade de vinda de um zagueiro, da importância de um zagueiro. Tem número de contratações que vocês pensam para frente? O zagueiro está incluído nessa ideia? A gente não pensa em quantidades em si, de forma muito pontual. E como o mercado ele é muito duro, a gente trabalha de uma forma bem sigilosa para não abrir. Obviamente, a gente sabe que todos os clubes têm uma análise de mercado e de desempenho forte. Obviamente, todos os jogadores que nós rastreamos e mapeamos, e os outros clubes também fazem isso. Todos os clubes têm uma prateleira de orçamento, né? Então, obviamente, de repente, a nossa prateleira é diferente de alguns outros clubes, mas a gente sempre trabalha em sigilo. Então, assim, a gente está na expectativa ainda de mais uma ou duas contratações. É muito difícil, né? Mas além da janela, obviamente, a gente tinha uma recuperação dentro do próprio elenco, de potencializar o jogo deles. E eles tinham um abalo emocional estruturado ali muito ruim, né? Uma mentalidade muito ruim que foi impregnada ali. E eu sabia do potencial deles técnico e de rendimento e de competitividade. A gente está, obviamente, percebendo isso. Mas tem mais coisas que a gente pode acrescentar para que a gente seja forte até o final da temporada. Como é a tua expectativa, Pedrinho, sobre a estreia do Coutinho, né? Até para dar ritmo de jogo, para o resto da temporada, para jogos decisivos de Copa do Brasil? A gente tem que ter cuidado, porque a gente sabe que, apesar de, obviamente, ele estava em atividade, né? Ele passou um período de férias, tem todo um cronograma bem elaborado para que ele atue, e isso vai ser respeitado, obviamente, dentro da preparação física e do departamento médico e de fisiologia. Então, a expectativa e a ansiedade é grande, mas a gente tem que saber que a gente precisa dele para toda a temporada, o restante da temporada. Então, o momento certo vai direcionar para que ele atue já alguns minutos, não sei quando, mas vocês vão saber brevemente. Uma última minha, já não é hora de efetivar o Rafael Paiva pelo que ele mostrou, ou ele vai ainda continuar como interino? A torcida está se manifestando que acha que ele já merece uma oportunidade de passar de interino a técnico efetivado. Cícero, acho que você me acompanhou um pouquinho, você sabe que eu não sigo muito o fluxo com relação a muitos aspectos. Essa necessidade da palavra efetivado, ela parte muito mais do lado de lá do que daqui. O que eu penso com o Paiva, ele sabe diretamente de mim. Então, assim, a necessidade disso não muda o que eu penso com relação a ele. É lógico que numa conversa pessoal com ele, e se houver uma necessidade de uma palavra que possa justificar algo do lado de fora, vai partir muito mais dele. De mim, a relação e o que eu quero com ele, o que eu pretendo com ele, ele sabe diretamente. Então, dificilmente você vai ouvir essa palavra de mim, efetivado, porque assim, eu não vejo necessidade de eu falar isso. Eu vejo a necessidade de eu honrar com ele o que está combinado. E ele sabe o que eu penso com relação ao trabalho dele. Pedrinho, volto a te perguntar sobre como o mercado tem olhado para o Vasco. O John Texton, em recente entrevista, falou que o Vasco foi um pouco precipitado de entrar até mesmo na justiça por conta do imbróglio com a 777. Como o mercado tem olhado para o Vasco nesse momento, até porque você busca um investidor também para o futuro? Com muito respeito ao Textor, ele mexeu num campo que ele não tem conhecimento do que a gente tem. Ele falou que a 77 não descumpriu nada, descumpriu diversas coisas. Ele não tem acesso ao contrato. Isso que era para esperar, né? Então o juiz está errado, que deu a eliminar. Então, assim, de fora as pessoas vão falar coisas que elas não sabem, como falaram diversas vezes, como eu apanhei 5 meses e as pessoas não sabiam. Eu respeito muito todos os aspectos que ele abordou nessa entrevista, mas essa, obviamente, por não ter o conhecimento, e eu não fico chateado com isso, porque outras pessoas também opinaram de forma equivocada. Mas isso, ele está equivocado e brevemente também vocês vão
entender muito mais sobre esse caso, mas meu respeito por ele é grande. A gente vê a transformação que ele está fazendo no Botafogo, que é uma grande equipe, né? Passou muitos períodos de dificuldade, hoje a gente vê o Botafogo brigando por títulos. E o que a gente quer é isso, um futebol não só carioca, mas nacional, competitivo e forte. Só uma pergunta aqui, Pedrinho. Conversando bastante com o Mário Ventura ali. A gente estava analisando sobre o jogo, o segundo jogo que a gente vai ter, no segundo turno agora, questão de logística, de estádio, que está um pouco complicado. A gente estava alinhando um pouquinho sobre isso para ter uma definição melhor. Pedrinho, não sei se você já falou sobre isso, eu particularmente não vi, mas tinha um discurso do Vasco versus dele de pediu demissão e foi demitido. Ele continua dizendo que ele foi demitido e que ele vai cobrar um valor alto do Vasco na justiça. Desde que você assumiu, qual o seu olhar sobre isso e como o Vasco hoje olha para essa situação? A gente emitiu uma nota depois da declaração dele que a primeira ação que eu tive foi entrar em contato com o Emiliano. Então, assim, já cai por terra que ele não foi procurado pela nova gestão. Foi procurado por mim, diretamente. Nós falamos diversas vezes sobre isso. Eu falei que ia tomar conhecimento do que tinha acontecido dentro do vestiário naquele momento, mas que eu não tinha muito o que fazer, porque era da gestão passada. E assim foi feito. Então, assim, quando ele toma a decisão de entrar na justiça, a gente respeita, mas vai ser uma briga judicial que a gente está muito bem respaldado juridicamente sobre isso. Pedrinho, qual é o teu nível de expectativa para a estreia de Coutinho com o Payet, se eles já vão domingo, e por que a decisão de levar para Cariacica e não Maracanã, Vasco Fluminense? Então, Fábio, a decisão era difícil porque a gente não tinha local, obviamente, para jogar, e o Maracanã tem um aspecto do gramado, né, e da responsabilidade que a gente teria sobre isso, porque, se eu não me engano, a gente teria que jogar num sábado e eu acho que o Flamengo tem jogo no domingo. E com sorteio hoje ainda tem mais um jogo no Maracanã, então fica muito difícil do Maracanã. Cariacica, eu acho que era por uma questão... A gente tentou Cariacica porque o primeiro momento era Brasília, mas acabou que Brasília já tinha uma agenda. E Cariacica, eu acho que por uma proteção que a gente está recebendo, que é um local onde as torcidas podem ter um confronto que pode causar algum dano. Então, Cariacica está com um pontinho de interrogação também. E é isso que eu estava até conversando com o Mário sobre a melhor decisão. E a melhor decisão nem sempre, às vezes, é aquilo que a gente gostaria, né? Mas é aquilo que tem que ser, obviamente, uma responsabilidade das instituições, principalmente com a questão das brigas. Então, assim, a decisão ela vai ser tomada dentro de um critério de avaliação, sem nenhum privilégio ou falta de conhecimento ou qualquer outra coisa que não seja a proteção pelo espetáculo, pelo jogo. Então, brevemente também a gente deve ter uma definição sobre isso. O Coutinho, a gente está na expectativa, obviamente, da condição física dele, para a gente não correr nenhum risco, né? Óbvio que ele está em atividade, mas isso vai ser uma determinação muito mais do Departamento Médico e da Fisiologia. O Payet se recuperou, está também voltando à melhor forma, para que a gente possa contar com os dois estejam, obviamente, liberados aí para uma definição do Paiva. Pedrinho, essa ação do Corinthians aqui na Câmara da CBF, vocês estão negociando já uma cobrança em cima do Vasco, e geralmente a CNRD pode até bloquear registro de jogador. Como é que vocês estão tratando isso? Isso o meu jurídico já está vendo, a gente está tentando, obviamente, resolver isso com mais urgência possível para que a gente não tenha nenhum problema maior. Só uma última informação, mesmo se gravasse por causa. São Januário, não, Vasco. O BEP não liberou. E a 90-10, se for Cariacica? Se for Cariacica, 90-10. A partir de hoje, sim, porque Maracanã praticamente não tem a possibilidade. Então, se for qualquer outro lugar, 90-10, porque no primeiro turno foi 90-10. Então, o acordo é 90-10. Valeu, Pedrinho. Valeu. Obrigado, hein? Valeu. Então, portanto, galera, você consegue acompanhar nesse momento o que o presidente do Vasco falou sobre a situação envolvendo o jogo Vasco e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, o confronto do Vasco da Gama frente à equipe do Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e também reforços
detonou ali o John Test, falou que não tem nenhum conhecimento relacionado a 777, bastante coisa que ele falou nesse momento e você conseguiu acompanhar aqui no React do Futebol. Peço pra você deixar o like, ó, porque apoia bastante o nosso canal. Lembrando, nossa meta é alcançar 40 mil, cara, e falta muito pouco, só faltam 1.500 e eu conto muito, ó, com a sua ajuda, beleza? Agora, galera, quero saber de vocês o que vocês acharam sobre esse confronto do Vasco. O Vasco vai pegar a equipe do Atlético Goianiense, equipe na qual o Vasco venceu ontem pelo Brasileirão por 1-0, gol do David. Mas vai ter vários confrontos aí da Copa Brasil que vão ser pesados, como, por exemplo, um deles é Flamengo e Palmeiras, jogaço de bola, realmente um confronto bastante competitivo, e eu acho que, na medida do possível, o Vasco conseguiu tirar onda mesmo nesse sorteio da Copa do Brasil. Achei esse um adversário que o Vasco tem totais condições de passar, vencer e avançar de fase da Copa do Brasil. Lembrando que, como eu falei com vocês, vários confrontos complicados, mas o Vasco deu sorte e vai decidir ainda por cima em São Januário. Inclusive, o presidente falou sobre a situação que o Vasco vai decidir em São Januário, que ele realmente prefere jogar dessa maneira. Eu acho também a maioria dos torcedores. É muito difícil ver uma pessoa que não goste de decidir em casa, né, cara? Até porque a pressão é total para o time adversário. Se o Vasco conseguir, por exemplo, uma vitória no estádio Antônio Ascioli, vai decidir em casa, então tem uma margem maior de chances, digamos assim, né, na teoria. Óbvio, na prática tem que ver, o time tem que pegar e jogar bola. Não adianta o time pegar e falando assim, vai decidir em São Januário, já vai estar classificado. Não, precisa jogar bola, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixe seu like, compartilha para geral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!